Amém. Nós queremos saudar a amada igreja com a graça, com a paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, querido? Assente-se um pouquinho. Antes de nós lermos a palavra, eu gostaria de saber se há alguém que nos visita nessa noite. Se houver alguém aí, dá um tchauzinho para nós. Dá um aceno assim com a mão. Tem um casal lá no fundo. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. É sempre uma alegria tê-los conosco. Que o Senhor possa nos abençoar, nos fortalecer, nos encher com a presença viva do Espírito Santo. Queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. João 20. Nós vamos ler a partir do verso 19. Enquanto você encontra o Evangelho de João, eu só queria lembrar, lá no Evangelho de Lucas, não precisa você abrir, no capítulo 12, versículos 35 a 48, Jesus conta uma parábola que ficou conhecida como a parábola do servo vigilante. Parábola do servo vigilante. E o versículo 37 dessa parábola diz assim: bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Esse é o desafio da igreja de permanecer em estado de vigilância. E nesse desafio de vigilância, eu quero compartilhar uma palavra que Deus tem colocado aqui no meu coração, que tem como tema semelhantes a Ele. Semelhantes a Ele. João 20, dos versos 19 em diante, diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados; se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados
para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Eu gostaria que você fechasse um pouquinho seus olhos, querido, abrisse seu coração, pedisse que o Espírito Santo de Deus estivesse enchendo a tua vida, tocando, te capacitando, nos capacitando para falar, para ouvir. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do toque do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor transforme, que o Senhor restaure, que o Senhor cure. Tu és verdadeiramente digno de receber a nossa adoração, digno de receber a nossa gratidão, o nosso louvor. Digno, ó Deus, porque o Senhor olhou para nós com misericórdia. Ó Deus, e tudo que o Senhor fez por nós, não há preço que possa pagar. Por isso, Pai, nós queremos derramar o nosso coração, mais uma vez, diante do Senhor. E que o Senhor venha com Teu Espírito sobre nós, venha com Teu Espírito sobre a minha vida, sobre a vida de meus irmãos e irmãs. Que o Senhor nos capacite a falar em Teu nome, mas também nos capacite a ouvir a Tua palavra. Deus, todos os irmãos que estão em suas casas, ou em qualquer outro lugar, ó Deus, que o Senhor esteja ali também, ó Deus, abençoando sua vida, tocando na sua vida, ó Deus, tornando o ambiente onde, ó Deus, nós estamos aqui ou reunidos nas casas, tornando o ambiente propício para o milagre e para a cura do Senhor. Pai, unja as nossas vidas e nos abençoe nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu queria, na verdade, o versículo chave de tudo aquilo que nós queremos compartilhar, o versículo 21, quando Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E ele diz, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Quando nós olhamos, querido, o final dos 4 evangelhos, nós percebemos que eles terminam de forma surpreendente, de forma abençoadora, de forma desafiadora. Eles estão carregados de promessas da parte de Deus para que nós possamos andar, para que nós possamos caminhar segundo o coração de Deus. Quando a gente olha o final de Mateus 28, tão conhecido da igreja, nós vemos Deus dizendo no versículo 18 que toda a autoridade foi dada a Ele, e por causa da autoridade que foi dada a Ele, Ele desafia a sua igreja a ir a todas as nações e fazer discípulos delas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as pessoas a guardarem tudo aquilo que o Senhor tem ensinado para eles. E Ele diz assim, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O final do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 14 a 20. É interessante que o versículo 14 começa com uma exortação. Os discípulos já tinham escutado que Jesus havia ressuscitado, já tinha se manifestado para algumas pessoas, mas alguns deles ainda não conseguiam acreditar que Jesus havia ressuscitado. Jesus se aproxima deles, censura a incredulidade e a dureza de coração e diz assim, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele diz, todo aquele que crê será, e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. E no final desse capítulo, Jesus diz, os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E termina dizendo que o Senhor cooperava com eles e confirmava a palavra que eles liberavam por meio de sinais. O Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 44 a 50, diz que Jesus, reunido com os discípulos, lembra aos discípulos tudo que a palavra dizia a respeito de Jesus e tudo que foi feito por intermédio de Jesus.
e ele diz que, versículo 44, que o Filho havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. E aí Jesus diz assim: vocês são testemunhas dessas coisas. É como se Jesus estivesse dizendo assim: a palavra de uma testemunha pode mudar o destino de uma condenação. A palavra de um testemunho, de uma testemunha, pode mudar o destino, pode mudar o rumo de uma condenação. De uma condenação. E é nessa perspectiva, querido, que eu queria refletir com você a respeito daquilo que o Senhor Jesus fala através do apóstolo João. A palavra de uma testemunha pode mudar o destino de uma condenação, porque foi exatamente isso que Jesus fez. Quando Jesus veio, a palavra diz, a partir do Evangelho de João, capítulo 14, que Jesus não falava dele mesmo, Jesus não pregava ele mesmo, tudo que Jesus falava, tudo que Jesus trazia, tinha nascido no coração de Deus, tanto que ele diz assim: aquele que me vê, vê o Pai, aquele que me vê, vê o Pai, aquele que entra em contato comigo, entra em contato com o Pai, porque as palavras que eu vos digo não são minhas, são dele, e são essas as palavras que produzem vida ao nosso coração. Quando a gente olha o texto que nós lemos, nós estamos tratando de um período após a ressurreição de Jesus. E após a sua ressurreição, Jesus começa um período de resgate, um período de restauração e um período de preparo para enviar os seus discípulos. Os dias que antecederam a ressurreição de Jesus, eles foram dias difíceis, dias marcados pela dor, dias marcados pela decepção, dias marcados pela decepção e pelo medo. E nesses períodos, querido, onde a nossa vida de alguma forma é impactada pela decepção, pela frustração, pelo medo, nós naturalmente tomamos muitas decisões equivocadas. E os discípulos tomaram muitas decisões equivocadas após a morte do Senhor Jesus. Eles viram Jesus dar o último suspiro na cruz, e tudo aquilo que Jesus tinha ministrado ao coração deles caiu no esquecimento. E cada um começou a tomar uma decisão, que caminhava, que andava em direção contrária àquilo que o Senhor Jesus ensinava. Não é assim com a gente? Você passa uma luta, você atravessa uma guerra, você passa por uma decepção, por uma frustração, e o desejo do coração de Deus é que você se achegue mais nele, e de repente você se afasta dele. Você se distancia dele. Você vai na direção contrária. Sempre tem uma Emaús para a gente caminhar. Sempre tem um lugar para a gente fugir. Sempre tem um lugar para a gente tentar escapar e encontrar uma resposta para o nosso coração. E Jesus vem nesse período de cura, nesse período de resgate. Jesus vem ao encontro dos seus discípulos, que tinham perdido a expectativa tinha sido roubada deles. E Jesus aparece no meio deles e os encontra. O texto diz que Jesus encontra os discípulos trancados numa casa por medo dos judeus. Eles estavam trancados por medo. Trancados por medo. Não era nem a pandemia, mas eles estavam trancados por causa do medo. E a palavra diz que Jesus entra ali, rompe com a barreira do medo. Jesus aparece de forma surpreendente, rompe com a barreira do medo, ministra ao coração dos discípulos paz. Quem está com medo normalmente está sem paz. É verdade ou não? Quando o medo domina, quando o medo entra no coração, quando o medo domina as nossas vidas, a angústia acompanha esse medo e a gente perde a paz.
O texto diz que Jesus entra naquela casa, rompe com o medo, ministra a paz, quebra as dúvidas dos discípulos. Jesus rompe com as dúvidas, mesmo a de Tomé, que não estava presente no primeiro momento, que foi encontrar Jesus 8 dias depois, e disse: se eu não ver, se eu não tocar, se eu não colocar minha mão, eu não vou acreditar que esse homem ressuscitou. 8 dias depois, Jesus não estava presente, mas estava ouvindo o que Tomé estava dizendo. E no segundo encontro, Jesus diz: Tomé, vem cá, se aproxima aqui, chega aqui, vamos resolver esse negócio, vamos resolver essa dúvida, para que você possa avançar, para que você possa caminhar. Jesus rompe com medo, Jesus ministra a paz, Jesus quebra as dúvidas, Jesus define propósitos e Jesus estabelece um modelo. Jesus define propósitos e Jesus estabelece um modelo. E aí ele vai dizer: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Eu queria gastar um tempinho pensando nesse desafio de Jesus. A primeira frase de Jesus: assim como o Pai me enviou. Eu penso, queridos, que o Senhor Jesus, com essa palavra, estava trabalhando o coração dos seus discípulos a respeito de coisas básicas da fé, de coisas básicas da vida com Deus. Jesus estava rompendo com algumas coisas que tinham sido tiradas do coração deles naquele momento de crise, naquele momento de luta, algumas coisas que tinham feito com que eles esquecessem tudo aquilo que Deus realizou através da vinda do Senhor Jesus. E quando eu olho esse texto, assim como o Pai me enviou, a primeira pergunta que me surge é a seguinte: por que o Pai o enviou? Por que o Pai o enviou? E aí, queridos, nós poderíamos encontrar muitas razões nas Escrituras Sagradas. Mas eu queria que você olhasse comigo algumas. Efésios 2, no livro de Efésios, capítulo 2, o versículo 1, diz assim, que eu e você, a humanidade toda, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Por que Deus enviou? Porque havia uma população, havia um povo, havia uma multidão que ainda não havia experimentado a vida em Deus e estavam vivendo uma vida medíocre, morta, sem sentido. Nós estávamos mortos. O versículo 2 diz assim, que nesse tempo, quem governava as nossas vidas, quem governava a vida do homem era o príncipe deste mundo, trazendo muitas coisas altamente destruidoras para a vida humana. Enquanto o homem estava debaixo do governo do príncipe deste mundo, o inimigo gerava no coração do homem, e ainda gera, muitas maldades e muitas coisas que aparentemente são prazerosas, mas com um poder de destruição terrível. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e estávamos debaixo de um governo altamente destruidor. No versículo 3 diz que nesse tempo o objetivo do nosso coração era satisfazer a nossa vontade, a vontade da carne e dos pensamentos. Tudo que estava no nosso coração era o nosso próprio prazer, era o prazer do homem. A gente ainda vê isso muito presente. A gente ainda tem essa cultura. Se o teu coração manda, faz. No versículo 12 de Efésios 2, diz que nesse tempo nós estávamos sem Cristo, separados, estranhos à aliança da promessa, não tínhamos esperança e estávamos sem Deus no mundo. Romanos 5,8 diz que nesse tempo nós fomos agraciados por Deus
que provou que nos ama pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, quem regia a nossa vida nesse tempo? O pecado. Quem regia a vida da humanidade? O pecado. João 3,17. Jesus diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo já está condenado. Já está condenado, diz o versículo 18. Isaías 9, versículo 2, diz que nesse tempo o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Colossenses 1,13 diz que Deus nos libertou de um império de trevas. E no capítulo 2, versículo 14, diz que uma dívida pesava sobre nós e nós não conseguíamos pagar. Querido, nós poderíamos olhar muitas coisas, mas quando Jesus está dizendo assim como o Pai me enviou, Ele está trazendo ao coração dos discípulos tudo aquilo que Deus fez por amor à vida deles, tudo aquilo que Deus realizou em favor da vida deles, mostrando uma realidade diante da qual eles não conseguiriam se desvencilhar, eles não conseguiriam sair. E Ele está dizendo assim: eu fui enviado para romper com uma barreira que vocês não conseguiam romper. Eu fui enviado para vencer uma batalha que vocês não poderiam vencer. Agora, querido, quando a gente pensa nesse texto, assim como o Pai me enviou, eu penso que surge uma segunda pergunta. Porque Ele veio, o mundo estava em trevas, e Jesus veio trazendo a sua presença restauradora. Mas como Ele se moveu nesse tempo? Ele veio como homem. E como Ele se moveu nesse tempo? Se a gente olhar, querido, lá em Isaías, quando nós temos o anúncio da vinda do Messias, capítulo 11, versículo 1, diz assim, que Ele viria, alguém da raiz de Jessé viria, e a palavra diz assim: repousaria sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E ele diz assim: deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Quando Jesus inicia o seu ministério, Lucas capítulo 4, versículo 18, ele está novamente na sua cidade, ele vai à sinagoga, e ali na sinagoga ele toma a palavra do Senhor, e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e o Senhor me ungiu para apregoar, o Senhor me ungiu para libertar, o Senhor me ungiu para restaurar, para pôr em liberdade, para anunciar o ano aceitável do Senhor. E ele diz: hoje se cumpriu essa palavra, se cumpriu a palavra de Isaías 11. Atos 10, 38, diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com eles. Queridos, o Espírito Santo esteve na vida de Jesus desde a sua concepção. Vocês se lembram quando Maria foi visitada pelo anjo? O anjo anuncia que a partir dela viria o Salvador, e ela diz: mas como pode ser isso? E o anjo diz assim: o Espírito descerá sobre ti, o Espírito te envolverá, e nascerá um ente querido que será aquele que trará salvação ao mundo. Esteve desde a sua concepção até o seu sacrifício. Hebreus 9,14 diz que Deus estava ali no seu sacrifício oferecendo o Espírito, que o Espírito de Deus estava ali oferecendo aquele ato para o Senhor em benefício de toda a humanidade. Queridos, Jesus, durante todo o seu tempo, Ele veio
habitar no mundo caído, Ele veio trazer salvação para a humanidade, Ele veio trazer restauração para a humanidade, e durante toda a sua existência, Ele se moveu pelo Espírito, andou pelo Espírito, agiu na força do Espírito, agiu no poder do Espírito Santo, em todo o tempo Ele agiu segundo o coração de Deus, ouvindo a voz do Espírito, seguindo a direção do Espírito, seguindo a orientação que o Senhor tinha para a vida deles. Assim como o Pai me enviou. A segunda parte dessa frase, ele diz assim: eu envio vocês. Eu envio vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Amados, Jesus, enviado de Deus, sendo movido pelo Espírito Santo de Deus, causou um grande impacto no seu tempo, apesar de toda a destruição presente na face da terra. Ele causou um grande impacto. Quando nós olhamos a realidade que nós falamos lá de Efésios, parece que as coisas não mudaram muito. A gente continua lidando com a mesma realidade. As pessoas morrem nos seus delitos e pecados, as pessoas estão correndo atrás da satisfação dos desejos da sua carne, as pessoas estão atoladas nas suas misérias e nos seus prazeres. Elas estão correndo da mesma maneira que corriam no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos. Agem da mesma forma. E há uma multidão caminhando longe de Deus, sem esperança nesse mundo, sem saber o que fazer. E aí, querido, nesse tempo todo, a gente vê que o inimigo vai agindo, porque ele rege o tempo. E ele vai introduzindo no coração das pessoas as mesmas maldades que introduzia no tempo dos apóstolos. Ele vai introduzindo maldades, ele vai introduzindo destruições, ele vai introduzindo coisas, misérias, que trazem uma miséria de vida, uma pobreza de vida no coração das pessoas. Ele continua agindo da mesma forma, continua agindo da mesma maneira. Deus diz assim, querido, a realidade não mudou. A realidade não mudou, o contexto mudou. As coisas mudaram, mas a realidade humana não mudou. Ela continua exatamente a mesma. E Jesus está dizendo assim que eu e você, como igreja do Senhor, precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos compreender, querido, que nós agimos nesse mundo que está altamente perecendo nas mãos do maligno. O maligno vai introduzindo seus valores, introduzindo as suas distorções. Quantas vezes nós somos seduzidos pelas coisas do inimigo? Porque o que ele apresenta para nós, num primeiro momento, é agradável. Quando eu era mais jovem, quando eu não conhecia Jesus, eu achava muito natural um monte de coisas que a gente praticava. E a gente achava que aquilo era liberdade. Então eu bebia um dia, no outro dia tinha que beber também, mas era liberdade. Era liberdade. Fazia uma coisa destruidora, no outro dia tinha que fazer também, mas era liberdade. Jesus está mostrando para os discípulos e mostrando para nós que Ele foi enviado num mundo altamente destruído pelas trevas. Destruído pelas trevas. E as trevas, elas são introduzidas com uma sutileza tão grande que, de repente, a gente começa a achar que aquilo que eles propõem é direito. Que aquilo que eles propõem é abençoador. Ontem à noite nós estávamos conversando sobre os amigos do passado. E eu estava tentando me lembrar dos meus amigos do passado. E eu não sei onde andam a maioria deles. A maioria deles não vive mais.
Porque foram destruídos, foram vencidos pelo pecado. Foram destruídos pelo pecado. Foram destruídos pelas drogas. Foram destruídos pela prostituição. Foram destruídos pela falsa liberdade que nós achávamos que tínhamos. Jesus diz assim: eu envio vocês da mesma forma que o Pai me enviou. O mundo é o mesmo, querido. É certo que naquela época não tinha tudo que nós temos hoje, mas a essência do coração, a natureza do coração é exatamente a mesma, e o inimigo é exatamente o mesmo. Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Filipenses 2:12 diz assim, que eu e você fomos colocados como luzeiros no meio de uma geração pervertida e corrupta. Pervertida e corrupta. A realidade é exatamente a mesma. Exatamente a mesma. Mas 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, até o 20, Jesus diz assim, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E ele diz assim, tudo provém de Deus, tudo provém do Senhor, tudo nasce no coração de Deus, o que transforma, o que restaura, o que abençoa, não vem de nenhum outro lugar, vem de Deus, nasce no coração de Deus. E ele diz assim, e Ele deu para a minha vida e para a sua vida a palavra da reconciliação e o ministério da reconciliação. Ele diz, de sorte que eu e você somos embaixadores de Deus, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Ou seja, querido, nós habitamos, precisamos ter essa clareza do lugar onde nós habitamos e entender que nesse lugar, eu e você temos um chamado, eu e você fomos colocados por Deus como embaixadores dele. E como embaixadores dele, nós não precisamos apenas ter consciência da realidade, mas se mover como ele mesmo se moveu. Andar como ele andou. Andar segundo o coração dele. Se ele se moveu pelo Espírito, como ele espera que a gente se mova? Qual o desejo do coração dele para as nossas vidas? Qual o desejo do coração dele para o nosso coração? Que a gente se mova como ele se moveu. Que a gente se mova como ele se moveu. Talvez você diga assim, pastor, mas Jesus era Jesus. O Espírito estava desde a concepção dele. Se você já nasceu para Cristo, querido, quem gerou esse nascimento em você? Quem transformou a sua vida? A palavra diz que é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se você veio para Cristo, você não veio por nenhuma outra razão, mas pela mesma razão que fez com que Jesus nascesse. O Espírito te envolveu, o Espírito te convenceu, o Espírito trabalhou o seu coração, a ponto de você entender que precisava entregar a sua vida para Ele. Aí você entregou a sua vida para Ele. Foi uma obra do Espírito no seu coração. Amém, querido? Você consegue crer nisso? Então diga assim, eu creio. Eu sou obra do Espírito. Em nome de Jesus, foi Ele que te convenceu. Não foi o pastor, não foi nenhum irmão, não foi nenhum pregador. Foi o Espírito Santo de Deus. Usou a vida de alguém, mas ele te convenceu. Mostrando para você o quanto você precisava entregar a sua vida, mostrando a realidade onde você estava, mostrando a sua realidade e te levando ao conhecimento da graça e do amor que vem do coração dele. Ele diz que da mesma maneira que ele foi enviado, eu também sou enviado por ele. Tem luta lá na sua casa? Tem ou não? Nenhuma, né? Nenhuma. Agora, querido, é interessante que, preste bem atenção nisso.
essas lutas todas que eu e você temos, elas são do conhecimento de Deus ou não? São ou não são? Né? Agora, por causa delas, quantas decisões equivocadas nós tomamos? Como os discípulos na hora da frustração. Vem a luta, parece que ela cega a gente por um tempo, e a gente perde a visão daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus deseja fazer. A gente esquece no lugar onde nós estamos, a realidade que nós vivemos, e nós, ao invés de nos movermos pelo Espírito de Deus, a gente deixa com que o medo nos tranque, a gente deixa com que a decepção faça com que a gente recue, a gente deixa. E quando você pensa que tem muito trabalho, qual é o sentimento que vem no coração? Né? Fala assim, estou fora. É ou não é? Uma seara muito grande, muito trabalho, muito trabalho. Jesus diz assim, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Por que Jesus dá essa direção, querido? Porque Ele conhece o nosso coração, e quando você está fazendo algo que parece que te sobrecarrega, te preenche demais, o que sai do meu coração, o que sai do teu coração, é murmuração. É ou não é? Você tem uma seara muito grande, pouco trabalhador, não, você sente, tem aquele sentimento de que alguém poderia vir para ajudar e ninguém vem para ajudar. O que sai do coração? Sai clamor ou sai murmuração? Então Jesus está mostrando uma realidade, querido. E Ele aponta o caminho onde esse conflito pode ser resolvido. Nós vamos lidar com essa realidade. O mundo está caído, as pessoas, como a gente já refletiu aqui, estão perdidas em si mesmo. Então é um trabalho árduo, é um trabalho grande, é um trabalho pesado, e muitas vezes a gente vai se sentir impotente diante desse trabalho, mas o caminho não é a murmuração, o caminho é fazer o que Jesus sempre fez. Se mover pelo Espírito e buscar do Senhor que Ele traga aquilo que é necessário para a sua própria seara. O versículo seguinte, ele diz assim, ide, eis que eu vos envio como cordeiros no meio de lobo. Né? Eis que eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Querido, cordeiro tem coragem de ir para meio de lobo? Tem ou não? Nem um pouco. Nem louco ele é. Né? Mas Jesus mostra uma realidade. Queridos, o que é esse mundo aí para nós? O que é esse mundo? A palavra diz que ele perece nas mãos do inimigo. E às vezes, querido, a gente se sente tão indefeso no meio das propostas e das sutilezas do inferno. E temos a sensação de que a gente não vai vencer. Mas o que Jesus está dizendo assim, que cordeiro não anda na sua força. Cordeiro anda no poder do Espírito Santo de Deus. Ovelha não anda por si. Ovelha anda pelo poder do Espírito Santo. Depois ele diz assim, não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Né? É um negócio maluco, porque na verdade ele está dizendo assim, querido, você não pode vencer as coisas lá de fora, no poder das coisas que você tem. Às vezes a gente acha que a nossa vitória está nas coisas que nós conquistamos, está nas coisas que nós temos, está nos bens que possuímos, está nas contas que nós temos. Né? E ele diz assim, não confie nessas coisas. Não confie nessas coisas.
a tua vitória não está nelas. A tua vitória não pertence, não se satisfaz nelas. E ele diz assim: e a ninguém pare para saudar pelo meio do caminho. Parece que é uma palavra, para quem está sendo enviado, parece uma palavra antimissionária, né? Vai lá, de 2 em 2, preparar o caminho do Senhor, mas não pare para conversar com ninguém. Mas na verdade, queridos, quantas conversas você já parou, que ao invés de te encorajar na fé, te desanimou na fé? Alguém já passou por essa experiência? Né? Só eu. Né? Você está ali animado, você está ali sonhando o sonho de Deus, você está buscando a conversão de alguém, você está lutando por algo, aí você para pelo meio do caminho e alguém chega para você: não vai dar certo. Você não vai conseguir. Não vai acontecer. E ao invés de você avançar, você recua. Jesus diz assim: não confie no que você tem e não pare pelo meio do caminho para escutar vozes que não procedem do céu. E aí ele diz assim: segue firme o teu caminho, ao entrar numa casa, ministra nessa casa. Se ela estiver aberta, você entra nela. Você entra nela. E ali você anuncia o reino e cura os enfermos. A gente poderia gastar muito tempo aqui nesse capítulo, querido. Mas é interessante que Deus, essa é a realidade que a gente vive, querido. Essa é a realidade que a gente se encontra. E aí Jesus diz assim, é muito interessante que a palavra fala assim, que Jesus soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. É como se Jesus está dizendo assim: querido, não dá na força do braço, não dá na força das coisas que eu tenho, eu preciso andar pelo poder do Espírito Santo, eu preciso andar segundo o coração de Deus. E é muito interessante essa expressão, soprou sobre eles. Quando Jesus criou o homem lá no livro de Gênesis, capítulo 2, Jesus formou o homem do pó da terra, o homem já estava formado, mas ele não tinha vida nele. E a palavra diz que o Senhor soprou sobre ele. Agora você olha assim e fala: não, mas lá era a criação, era o fôlego da vida, o Espírito Santo é o fôlego da vida do crente. Ezequiel 37, quando Jesus está agindo ali, trabalhando ali com o povo de Israel, o versículo 11 diz assim: este vale de osso seco é toda a casa de Israel. É toda a casa de Israel. E Deus começa nos 10 primeiros versículos mostrar uma realidade. Pega o profeta Ezequiel, sai pelo vale e começa a mostrar: olha aí a realidade, olha como está o coração das pessoas. E aí Deus vai perguntando para o profeta: será que tem jeito? Será que é possível? Será que as coisas mudam? O profeta diz: eu não sei, o Senhor é quem sabe. Ele diz assim: então fala como eu quero que você fale. Profetiza sobre esse vale. E aí o profeta fala naquele vale, fala naquele monte de ossos. E a palavra diz que os ossos começam a fazer um barulhão danado e eles começam a se ajuntar, osso com osso. E aí vai juntando a carne, vai juntando os músculos, vai juntando a pele. Mas ali ainda, a palavra diz que eles ainda estavam sem vida. Tinham ganhado uma forma, mas estava sem vida. E aí Deus, o profeta diz para ele: profetiza, profetiza. Ó Espírito, ó Espírito. E aí, queridos, quando a palavra é liberada, o versículo 10 diz que aquele povo que estava de pé, vivo, de pé, com forma, mas sem poder e sem autoridade. A palavra diz que quando o Espírito, a palavra diz que Deus colocou o Espírito sobre eles, e um grande e poderoso exército se levantou ali. Um grande e poderoso exército se levantou. E essas coisas aconteceram. O texto, versículo 7, diz que elas aconteceram enquanto o profeta se movia pelo Espírito. Os milagres que eu e você experimentamos nas nossas vidas têm a ver com a intensidade que nós nos rendemos ao Espírito Santo de Deus.
ao Espírito Santo de Deus. Atos 2 diz assim: ao cumprir-se o tempo do Pentecoste, os dias do Pentecoste. E eu não penso, queridos, que Deus estava estabelecendo uma agenda religiosa, um calendário religioso. Deus havia dado uma direção para os discípulos, que entrassem no cenáculo e aguardassem até que do alto fossem revestidos de poder. E eles obedeceram, eles se renderam a essa palavra, entraram no cenáculo de um jeito e saíram de outro. Jesus havia dado um mandamento, dado uma ordem, dizendo assim: queridos, não é pela tua força, não é pela minha força, não é pela força da igreja, é pelo poder do Espírito Santo. É pelo poder do Espírito Santo. Você já tentou mudar alguém, querido? Já tentou mudar alguém? Você negocia, você faz promessa, você faz alvo, você faz propósito, não é verdade? Quando tem conflito de casamento, assim, de casal, senta o casal ali na frente da gente: pastor, eu prometo diante do Senhor, do Senhor pastor, que a partir de hoje eu nunca mais vou fazer isso, isso, aquilo. Aquilo dura uma semana. Porque não é a gente que muda. Ao invés de negociar, querido, com a carne, nós precisamos nos render no Espírito. Nós precisamos nos derramar no Espírito. Tem muita coisa, querido, que humanamente eu não consigo enxergar, mas espiritualmente eu vejo. E a gente precisa começar a enxergar a nossa casa com os olhos de Deus. A gente precisa enxergar o nosso povo com os olhos de Deus. E a gente precisa entender que na cidade, por mais problema que ela tenha, por mais dificuldade que o povo tenha, por mais pecado que esteja dominando o coração do povo, eu e você fomos chamados, enviados por Deus, da mesma forma que Jesus foi enviado pelo Pai, num mundo caído, para se mover pelo poder do Espírito e transformar o lugar onde eu e você estamos. Eu tenho orado nesses últimos tempos, querido, para que nós sejamos a igreja de João 20, 21 e 22. Porque se nós formos a igreja de João 20, 21, 22, nós seremos também a igreja de Mateus 28. Nós seremos a igreja de Marcos 16. Nós seremos a igreja de Lucas 24. E como testemunhas, nós estaremos ajudando a mudar o destino de muita condenação que está estabelecida sobre a vida das pessoas. Nós seremos a igreja de Atos dos Apóstolos. Se nós formos a igreja de João 20, 21, nós seremos a igreja de Atos dos Apóstolos. E Deus manifestará a glória dele de uma forma poderosa. Eu queria que você ficasse em pé um pouquinho, querido. Em nome de Jesus. Semelhantes a Ele, assim como o Pai me enviou, eu envio você. Soprou sobre eles, o Espírito sobrou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Às vezes, querido, nós estamos trancados como os discípulos. Somos discípulos, mas estamos trancados. Jesus nunca disse que eles eram discípulos. Não eram discípulos. Mas eles estavam trancados. De medo, de insegurança, de dúvidas. Eles estavam cheios de dúvidas. É maravilhoso esse texto, porque os discípulos estão testemunhando para Tomé
Ó, Jesus esteve aqui e tratou a gente. Eu não acredito não. Eu vi esse homem morrer. Eu só acredito se eu tiver a minha experiência com ele. 8 dias depois, Jesus vai ao encontro deles de novo. Então ele está trancado de novo. Jesus ministra paz ao coração dos discípulos. E aí vai de uma forma muito específica em Tomé. Ninguém tinha falado para Jesus. Mas Jesus conhece a minha dor, conhece as minhas dúvidas, conhece as minhas angústias, conhece os meus temores, conhece as minhas batalhas. E Jesus se dirige para ele e diz assim: vem cá, Tomé, chega pertinho de mim aqui. Olha aqui, ó, as marcas. Toca aqui, onde foi ferido, furado. E ele diz assim: todas essas coisas estão aqui escritas para que eu e você, povo do Senhor, possamos crer e, crendo, tenhamos vida em seu nome. Tenhamos vida em seu nome. Eu queria que você fechasse os seus olhos um pouquinho, querido. Às vezes a gente esquece o mundão que a gente está. E às vezes a gente entra numa guerra com o mundo, quando nós deveríamos nos mover no mundo pelo poder do Espírito Santo. O mundo já está julgado. O mundo já está condenado. Você entende isso, querido? E a palavra diz que Jesus não veio para julgar, Ele veio para salvar. Julgado já está. Ele veio para mudar a condenação. Ele veio para apagar o escrito de dívida que estava sobre a vida das pessoas. Talvez você esteja lidando com uma situação muito difícil, querido, na sua vida. Você esteja batalhando pelas pessoas que você ama. Mas a luta é tão grande, a decepção é tão grande, a frustração é tão grande, que você não consegue enxergar o que essa vida é aos olhos de Deus. Recentemente o pastor de uma grande igreja lá no Nordeste, ele deu um testemunho a respeito de uma das suas filhas. E ele disse que a filha cresceu no Evangelho e de repente se desviou. E naquele momento ela foi para o mundo, se afastou, foi para as drogas, se envolveu com um homem que não era tão bom para ela, que maltratava, que judiava dela. E ele disse que ele tentou de tudo para salvar a filha. Até que um dia Deus o visitou e Deus começou a dizer assim: filho, eu quero que você enxergue a sua filha com os meus olhos. O que você acha que a sua filha é para a minha vida? O que você acha que eu planejo para ela? Ele diz: eu quero que você se mova nessa fé.
E ele começou a trazer para o coração dele a filha caída, mas pela fé transformada. E ele disse: eu vou me mover pela fé naquilo que eu acredito que Deus estará fazendo na vida dela. Ele disse que foi uma luta, porque demorou. Ele disse que quando Deus falou isso com ele, ele achou que no dia seguinte a filha estaria transformada. E passou um dia, passou um mês, passou um ano, mas hoje a filha dele é uma serva de Deus, missionária nas mãos do Senhor, cheia do Espírito Santo. Querido, o mundo é mau, é destruidor, não tem nada de bom. Mas Jesus foi enviado para esse mundo, e Ele me mostra essa mesma realidade. E assim como Jesus se moveu, Ele quer que eu e você estejamos também nos movendo. Eu queria que você fechasse os teus olhos e abrisse o teu coração. Diga para o Senhor: Deus, tem muitas coisas que muitas vezes me fazem andar como os discípulos, trancados, cheios de dúvida, cheios de angústia, cheios de temor. Deus, eu tenho clareza do mundo onde eu vivo. Eu tenho clareza do mundo onde a minha família vive. Por isso eu quero nessa noite que o Senhor me torne mais semelhante ao Senhor. Assim como o Pai enviou o Senhor me envia. Eu quero, Deus, em nome de Jesus, pedir que o Senhor transborde o meu coração, me enche com Teu Espírito, me enche com Teu Espírito, para que não saia da minha boca nenhuma palavra baseada na minha experiência, baseada na minha vida, nas minhas feridas, para que eu não venha desistir, parar, mudar de caminho, mudar de rumo, como fizeram os discípulos após a morte de Jesus. O Senhor quer soprar sobre a sua vida, querido, e te encher, e te encher, e te encher, te encher, te encher, te encher, para que mesmo naquilo que você não entende, você saiba que o Senhor é contigo, e Ele abre os teus olhos para que você veja além daquela luta que você tem travado, e você possa se mover na sua casa. Esposa, se a tua luta é com o teu esposo, ande pelo Espírito. Esposo, se a tua luta é com a esposa, ande pelo Espírito. Pai, se a luta é com os filhos, ande no Espírito. Filhos, se a luta é com pais, ande no Espírito. Irmãos, se a luta é com outros irmãos, ande no Espírito. Ande no Espírito. Ande no Espírito. Em nome de Jesus. Enquanto o ministério estará cantando, querido, tem um tempo de oração. Converse com o Pai. Converse com Deus. Se Deus quiser te colocar no cenáculo por alguns dias, querido, diga para o Senhor: eu aceito, eu aceito. Meu coração igual ao teu.
querido, se de alguma forma Deus tem lembrado você como Jesus fez com os discípulos, coloque uma das mãos no seu coração e diga: Deus, um dia eu fui gerado no teu Espírito. Todos nós, querido, viemos do mesmo lugar, da mesma fonte. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do muito amor com que Ele nos amou, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. O Espírito nos abraçou, o Espírito nos envolveu. E nós começamos uma caminhada com o Senhor. Experimentamos coisas extraordinárias, como os discípulos experimentaram. Mas de repente, querido, alguma luta vem, como veio com os discípulos. E você tinha uma expectativa de que seria diferente. E aquilo te frustrou, aquilo te decepcionou. E aquilo te bloqueou. Mas o Espírito que gerou você em Cristo, querido, Ele continua vivo, Ele está presente aqui. Ele toca o seu coração, Ele toca a sua vida, Ele restaura a sua alma, Ele enche você de vida de novo, como Ele fez com os discípulos. Quando Ele pegou Pedro, Ele ministrou o coração de Pedro muitas vezes, mas na crucificação Pedro perdeu de vista. O Senhor vai ao encontro dele lá na beira do mar, pescando. E Jesus começa a tocar o coração dele: Pedro, tu me amas? E Pedro sai dali inflamado pelo poder do Espírito de novo. Querido, Deus nunca desistiu do projeto que Ele tem para a minha vida, nem do projeto que Ele tem para a sua vida. Ele não desistiu do projeto que Ele tem para a sua casa. Ele não desistiu do projeto que Ele tem para a sua igreja. Ele não desistiu. Por mais que a gente tenha se esfriado em algum momento, bloqueado o coração, em algumas batalhas, o Senhor continua vivo, o Senhor continua real, o Senhor continua presente. E Ele está aqui nesse lugar, querido, para mudar o rumo das coisas. E a mudança do rumo começa pela nossa visão, querido. Ele quer que a gente enxergue com os olhos dele. Talvez você diga assim: pastor, eu não consigo. Diga para ele: eu não consigo. E você vai ver o milagre dele na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, querido. Assim como o Pai me enviou, eu envio você. E soprou sobre eles e disse: recebam, recebam, recebam o Espírito Santo. Não é na tua força, não é na tua sabedoria, não é na tua experiência, é pelo poder do Espírito Santo. Porque quando a palavra dele penetra, querido, não tem barreira que não seja quebrada, não tem obstáculo que não caia, não tem olhos que não sejam abertos. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos nessa noite. Ó Deus, estamos aqui, ó Deus, clamando que o Senhor toque em nosso coração, Deus. Deus, o Senhor conhece a nossa história.
não apenas do dia em que entregamos o nosso coração para o Senhor. O Senhor conhece a nossa vida desde quando estávamos no ventre de nossas mães. O Senhor conhece, Deus, o nosso passado, o nosso presente, os nossos antepassados. O Senhor conhece, ó Deus, toda a nossa história paterna, materna. Ó Deus, e nós entregamos agora toda a nossa vida nas Tuas mãos. O Senhor conhece o meio onde nós vivemos. O Senhor conhece as lutas que nós temos. O Senhor conhece as crises que nós enfrentamos. E nós queremos, Pai, ó Deus, assim como o Senhor, ó Deus, clamar: encha-nos, encha-nos, para que nós possamos nos mover pelo poder do Teu Espírito. O Senhor sabe o caminho do coração. O Senhor sabe, o Senhor conhece o coração de todos, diz a Tua palavra. Então, Deus querido, nos leve, ó Deus querido, agir, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo. Põe um guarda em nossa boca, como diz o salmista, ó Deus querido, para que não venhamos a pecar contra o Senhor, ó Deus, e falar coisas que não precisaríamos falar. Deus, no poder do Teu nome, eu oro, consagro e entrego, Senhor, a Tua igreja nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Quebra toda dúvida, quebra todo medo, quebra toda insegurança e abre os nossos olhos, para que tenhamos olhos bons, ó Deus, para louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Diga assim: assim como o Pai me enviou. Repete aquele versículo de Jesus. Diga assim: assim como Jesus foi enviado pelo Pai, eu sou enviado por Ele. E eu quero me mover pelo Espírito, em nome de Jesus. Senta um pouquinho aí, em nome de Jesus.